Ela tá lá atrás. Tá ali na sacola preta aí atrás. Aí. É mesmo. Muito obrigado por sua gentileza. Romanos 1. O que mesmo? Ah, aí, ó. Gustavo foi o único que acertou, viu? Vou me lembrar disso. Até o Pedro falou Romanos 23. Romanos 1. Romanos capítulo 1, no versículo 24. Abra sua Bíblia ou acompanhe no telão também. Bluetooth connect. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Bom, eu já queria começar dividindo com você que essa exposição de Romanos, a partir do momento que eu comecei a estudar de maneira mais profunda, me dilacerou por completo. Eu já falei isso algumas vezes, repito aqui com você. E eu espero que essa não seja uma experiência individual, né? O culto não é uma experiência individual. Não é para você ver o quanto eu estudei o texto, não é para você ver o quanto eu sei do texto, o quanto eu falo bem ou não falo bem. O culto é uma experiência em conjunto, é o corpo de Cristo adorando Cristo. E a palavra é central dentro do culto de Cristo, porque tudo é para Ele. Então eu espero que essa experiência não seja uma experiência individual. Eu espero que você esteja lendo Romanos na sua casa. Eu espero que você esteja no seu lar dividindo também sobre as coisas que você tem aprendido aqui. Eu espero que se você tiver dúvidas, você possa conversar a respeito disso. A canetinha está aí? Oh, tá bom. Boa. Eu espero então que essa experiência não seja uma experiência individual. Espero realmente que você esteja lendo na sua casa, que você esteja partilhando dessas coisas na sua casa e que o Senhor possa falar ao seu coração fortemente. A primeira coisa que nós podemos falar a respeito desse texto, sendo exposto aqui, é que o primeiro ponto que Paulo está criticando é a idolatria. Só que a idolatria, como nós acreditamos, ela não gera raios. Na verdade, o que Paulo está argumentando aqui é que a idolatria gera abandono. Então eu sei que a gente olhou a passeata que aconteceu algumas semanas atrás e falou, nossa, uns falaram assim, o raio é provação de Deus. Outros falaram, não, o raio é juízo de Deus. Mas não é assim que acontecem as coisas. A natureza está para subjugar os homens à sua finitude cosmológica. Ou seja, nós homens finitos temos prazo de início e prazo de fim aqui neste mundo. Então a natureza subjuga as nossas vontades e subjuga a nossa finitude ante a magnitude de um Deus que está para além da natureza. Então, não. Deus não puniu as pessoas que estavam naquela passeata, ou também Deus não enviou aquele raio para poder de alguma forma punir aquelas pessoas ou para provar aquelas pessoas. Não, porque nós aprendemos ao longo dessa exposição que
existem 3 tipos de ira, ou juízo, porque a ira de Deus é o juízo de Deus. Então existem 3 tipos de ira na Bíblia inteira. O primeiro ira ou juízo é o juízo revelado. O segundo tipo de juízo é o juízo vindouro. E o terceiro tipo de juízo é o juízo administrativo. O juízo revelado é o juízo de Deus contra o pecado. Então, a partir do momento que nós estamos em Adão, ou seja, o primeiro de nós pecou, Deus precisava exercer juízo, porque todo aquele que pecaria teria a morte, e não a morte terrena, mas a morte eterna. Por causa disso, o Filho de Deus pagou o preço por cada um de nós. E nós temos agora a oportunidade de estarmos nele e nele, então alcançarmos a vida eterna. Então, o juízo revelado de Deus teve o seu fim, ou a sua compensação, em Jesus Cristo. O segundo tipo de juízo, que é o juízo vindouro, é o juízo que Deus há de julgar os pecadores, há de julgar as pessoas no fim dos tempos. O terceiro juízo, que é o juízo administrativo, é justamente sobre esse juízo que Paulo está tratando aqui na carta. Então, como eu disse para vocês, não, Deus não mandou raios para punir, ou Deus não mandou raios para provar aquelas pessoas. Porque Deus, em seu juízo administrativo, ele demonstra que ele não é alheio. Ou seja, ele é um Deus relacional, ele é um Deus que se importa, ele é um Deus que está no nosso dia a dia. Porque qual que era a cultura grega da época do que Paulo estava falando? A cultura grega da época em que Paulo estava pregando, justamente aos romanos, que eram gentios, junto com os judeus, era uma cultura em que existiam os deuses, mas os deuses faziam atrocidades. A história a respeito da criação do universo e da terra e dos seres criados na terra é uma história terrível. É uma história, como eu já disse para vocês, estou fazendo um resumo aqui, de que o céu coabitou com a terra e a partir disso, então as criaturas foram criadas. E Aristóteles está tentando ressignificar isso, mas mesmo assim dentro da religião grega, e eu vou chamar de religião e não de cultura, porque eles acreditavam naquilo, dentro da religião grega, os deuses agora coabitavam com as suas criaturas e tinham semideuses, então era uma cultura extremamente maluca. Então o que Paulo está aqui argumentando é que esse Deus que exerce seu juízo, ele é um Deus justo e não é leniente com a maldade. Ou seja, ele está exercendo o seu juízo para aqueles que merecem o juízo e também exercendo a sua bondade para aqueles que então estão em Cristo Jesus. Ele mostra, como eu já disse, que ele é parcial. E é fundamental compreender aqui de que Paulo não está descrevendo apenas para os indivíduos da época, né, isolados, mas ele está estruturando uma teologia para culturas inteiras de forma contínua e consciente. Ao revelar a ira administrativa de Deus, dá ao iníquo o seu justo pagamento. Então entrega o homem idólatra aos seus próprios desejos e vontades. Veja o versículo 23. que o Pedro citou, um pouco acima, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Paulo está enfatizando, então, nos versículos, que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Porque, vamos ler novamente o versículo 24, leia comigo. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, a resposta para um povo idólatra não é um raio. A resposta para um povo idólatra não é uma tempestade. A resposta para um povo idólatra é abandono. A resposta para aqueles que não estão em Cristo Jesus é abandono. O descontrole da natureza, como eu já disse a vocês, serve para subjugar o homem em seu lugar de irrelevância. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, tem um texto muito forte. Diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, diz assim: E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. 1 Reis 22, 23. Isso. Exato. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. O texto está se referindo a Acabe. Um profeta chega para Acabe e seus profetas
e os seus sábios e fala, olha, eis que o Senhor, eis que eu tive uma visão, porque nos versículos anteriores ele está falando sobre uma visão que ele teve, que o Senhor pôs na boca dos profetas de Acabe uma mentira, para que Acabe então possa ser entregue à idolatria. Por quê? Por quê? Porque Acabe estava totalmente subjugado às suas próprias vontades. Você conhece a história de Acabe. Você conhece que Acabe é um rei idólatra. Então, por Acabe ser um rei idólatra, Deus exerce juízo sobre Acabe, abandonando Acabe. Porque quando Deus fala, eu enganarei os seus profetas, Ele está dizendo o seguinte, ei, povo idólatra, pessoas idólatras, quando vocês buscarem a idolatria, buscarem revelações alheias, eu permitirei com que vocês sejam enganados por conta do coração de vocês. E é terrível o texto, porque ele continua falando a respeito da morte de Acabe. E a morte de Acabe é terrível no campo de batalha, porque Acabe tenta enganar Deus. Ele fala assim, bom, se esse Deus aí, se o que esse profeta está falando estiver certo, então eu vou tentar enganar Deus. Outra pessoa vai vestir a minha roupa, e aí eu vou para o campo de batalha e não vou morrer. E quando chega no campo de batalha, o rei da Síria tinha ordenado veementemente que só o rei de Israel fosse morto. Quando eles pegam uma pessoa que estava vestida de Acabe, eles veem que não é Acabe, e uma flechada aleatória, assim que diz o texto, acerta Acabe, e Acabe morre. Acabe morre e os cachorros lambem o seu sangue de maneira terrível. Deus o abandonou porque o coração dele estava buscando idolatria. Vou falar uma coisa para você, meus irmãos. Só achar que conhece o Evangelho, só achar que sabe coisas da Bíblia, isso não diz nada a respeito do seu caráter e do seu coração. Eu sei que você talvez nunca tenha ouvido uma pregação como essa, porque os pregadores fogem desse tipo de pregação, porque ninguém quer falar sobre a ira de Deus, ninguém quer falar sobre o juízo de Deus, e é por isso que nós temos um povo extremamente anestesiado, e é por isso que nós temos um povo que se orgulha em encher estádios, mas não se orgulha em momento nenhum em plantar igrejas nos piores lugares desse país. É por isso que nós temos uma geração totalmente confessa a dopamina, mas não temos uma geração que sabe da Bíblia. Eu não sei se vocês se lembram, em 2019 aconteceu o mesmo evento que está acontecendo agora. O mesmo evento. As pessoas foram lá, levantaram seus tênis, uhul, nós vamos para as nações, um avivamento vai acontecer. E o que aconteceu depois disso? Nada. Houve uma pandemia terrível e ninguém foi para a missão em lugar nenhum, porque o recado de Deus era muito claro. Deus não precisa de estádio cheio, gente. Deus não precisa de mim aqui pregando. Eu sou um escravo de Deus. Então eu sei que essa história de Acabe é terrível. Talvez você nunca nem tenha lido, ou tenha passado correndo pelo texto que você não entendeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos um Deus que é soberano. Deus não se esvazia para a sua vontade acontecer. Não. Deus se esvaziou para que a vontade dele acontecesse na cruz do Calvário e você agora tivesse acesso à eternidade, à salvação. Então não, meus irmãos. Nós não estamos adorando um Deus que é leniente com a maldade. Nós não estamos adorando um Deus que é leniente com a idolatria. Eu sei que você olha o ímpio e se pergunta, por que ele prospera e eu não tenho prosperado? Por que as coisas dele estão dando tudo certo e comigo não está dando certo? A primeira coisa que você tem que saber é que a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva vem para o justo e para o injusto. Mas a resposta de Deus para o pecado, para a iniquidade, é abandono. Então quando você vê um ímpio fazendo mal e nada acontece com ele, você fala, mas Deus não pega esse cara, as coisas não dão errado para ele. Ele já foi abandonado. Não queira você ser abandonado por Deus.
Oséias capítulo 4, versículo 17, Deus diz: Efraim está entregue aos seus ídolos, deixe-o. Juízes capítulo 10, versículo 13 e 14 diz o seguinte: mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos seus deuses que vocês escolheram. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus os envia à operação do erro para darem crédito à mentira. Então, se você busca a idolatria, Deus vai deixar com que você seja enganado. Deus vai deixar com que aquele falso profeta fale falsas profecias para você e você seja enganado. Porque o seu coração não está debaixo da soberana vontade do Senhor. É muito fácil a gente olhar para outras religiões, outras denominações e pautar os seus ídolos, mas e os nossos ídolos? E os seus ídolos? E aí, meus amigos, por mais que pareça escandaloso, você consegue colocar até a Bíblia como um ídolo. Até o próprio Jesus como um ídolo. E eu vou te explicar. Jesus não é um ídolo. Jesus é Deus. Soberanamente Deus. Se você utiliza Jesus como um ídolo, você passa a usar apenas da sua fé para conquistar as coisas, para ter as coisas. E os seus ídolos. Talvez viver uma vida cheia de experiências sobrenaturais não seja o Espírito Santo se revelando em bondade e amor, mas apenas o reflexo da idolatria a dons e a profetas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desse país que é idólatra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque Deus se cala que outras vozes deixam de falar também. Se você não está debaixo da vontade de Deus, da palavra e da verdade de Deus, você está debaixo de outro Deus. O silêncio divino nunca significa neutralidade. É juízo. Nós podemos ver também em 1 Samuel a história de Saul. O povo estava clamando por um rei. Você se lembra da história? O povo clamava por um rei. Então, porque o povo clamava por um rei, Deus falou para Samuel: tá bom, dá o rei que eles querem. Deixa eles escolherem o rei deles. E as pessoas escolhem Saul. Bonito, forte, alto, charmoso. Mas com o tempo se revelou um idólatra, consultando cartomantes, infringindo as leis de Deus, indo contra a vontade de Deus. Ou seja, a voz do povo não é a voz de Deus. E com esse retrato, nós podemos também enxergar a falência ocidental. Por mais que pareça que nós estamos vivendo no ápice de tudo, a falência ocidental vem pelo pedido do próprio povo. Dê-nos um profeta, que façam o que queremos. Ah não, pastor, mas eu nunca pedi isso. Será que você nunca pediu? Será que você nunca entrou numa igreja assim, falou assim: ah não, nossa, não, fulano não tem unção não, ou aquele pessoal não tinha unção? Você nunca entrou? Vamos falar a verdade, vamos abrir o nosso coração aqui uns pelos outros. A gente nunca entrou numa igreja e falou assim: ah, acho que não. O que você quer? Dopamina. A gente quer se sentir bem na hora do louvor. A gente quer que a palavra não nos confronte, fale que a gente vai prosperar. A maior prosperidade que você e eu podemos ter é Cristo crucificado na cruz do Calvário. Se eu estivesse passando dificuldades,
fosse um mendigo, uma pessoa em situação de rua, ainda assim, Deus poderia ser glorificado em mim. Se eu não tivesse nenhum real na minha conta, eu acho que eu não teria. Ainda assim, Deus pode ser glorificado em mim. E ainda assim, Deus continua sendo justo. Ele não me deve nada. Deus não te deve nada. Deus não te deve profecia. Deus não te deve dopamina. Nada disso. E o povo não só clamou, dê-nos profetas que façam o que queremos, mas ele clamou também, dê-nos políticos parecidos com a nossa maldade. Ah, não, eu nunca fiz isso. Ah, você nunca fez isso. Quando você ouve discursos de políticos extremamente agressivos, você olha aquilo e fala assim, ah não, isso aí é a vontade de Deus, porque ele é um ungido de Deus. Sendo que aquela pessoa está sendo um reflexo da maldade. Nós agimos como se estivéssemos no Antigo Testamento, mas você não está no Antigo Testamento. Sabe por quê? Graças a Deus que você não está no Antigo Testamento, porque se você fosse pego em pecado, aquele pecado mesmo que você esconde de todo mundo, você seria apedrejado. Então por que nós pegamos só alguns recortes do Antigo Testamento? De um Deus vingador, segundo a nossa vontade. Porque nós fazemos também uma exegese completamente equivocada do texto do Antigo Testamento. Quando Deus vem com o seu juízo administrativo, que é isso que nós estamos tratando aqui, já se passaram anos e anos e anos e anos, aqueles povos sofrendo. Pessoas morreram sem enxergar a justiça de Deus. Pessoas que foram vilipendiadas, violentadas, morreram sem ver a justiça de Deus. É só você ler, leia o livro de Oséias, leia o livro de Abacuque, leia Isaías, leia Ezequiel, Daniel. Daniel está tentando calcular algumas profecias e Deus fala, Daniel, para de calcular porque não é do seu tempo. O Messias não virá no seu tempo. Mas a gente não. A gente quer eleger político para nos vingarmos da esquerda, não é isso que a gente quer? Vamos falar a verdade? A gente só não quer um país livre para os nossos filhos, a gente quer vingança. Eu falo isso como alguém que também foi cooptado por esse sentimento. A crítica não é de cima para baixo, é horizontal. E nós substituímos o Messias, porque Deus deu aquilo que queríamos. Nós substituímos o Messias por falsos profetas e líderes corruptos. E aí a gente vive leniente com isso. Ah não, mas veja bem, aquele pastor X lá que xinga todo mundo, não, mas veja bem, né? Ele tá bem intencionado. Se não reflete Jesus, não parece com o meu Cristo. Ah, mas Jesus chicoteou as pessoas no templo. Você se lembra por que Jesus chicoteou as pessoas no templo? Você se lembra? Porque justamente estavam fazendo igual esse pastor aí faz. Olha só. Pedindo oferta milionária, vendendo a fé. Ou seja, a desculpa que nós utilizamos para essa violência, na verdade, o juízo de Deus e o juízo de Jesus viria sobre essas pessoas que utilizam da violência para poder dizer que estão lutando por causas que são válidas. E nós provocamos essa substituição, né? Querendo um reino vindouro. Então fomos deixados por Deus, achando que agora nós tínhamos completa autonomia. Mas na verdade, como eu iniciei dizendo aqui, quando você não está debaixo da vontade de Deus, você está debaixo de outra pessoa, de outro ser. O ministro e executor da ira, o diabo. Deus não é leniente, Deus não está em cima de um muro
Jesus não está em cima de um muro. Ele não é leniente com a maldade do seu povo. O ponto 2 que nós podemos enxergar, lendo essa carta de Romanos até aqui, é que você não é tão mal quanto você poderia ser. E se você chegou até aqui, em negação, pensando, essa palavra não serve para mim, mas eu sei para quem serve. Estou pensando aqui exatamente em alguém para quem serve. Então talvez o Senhor já tenha te abandonado. Aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Mas se você chegou até aqui incomodado no seu lugar, sentindo-se confrontado, repensando suas atitudes, reorganizando seus pensamentos e talvez até recalculando a sua rota em algumas atitudes, eu digo, você não é tão mal quanto poderia ser. Deus está refreando os seus pensamentos. Ele está subjugando seu coração à vontade dele, estabelecendo novamente a sua liderança em você. E isso, meus amigos, é graça. Isso é graça. É misericórdia. É um freio gracioso de Deus às nossas vontades. Então não, você não pode fazer tudo o que você quer se você está debaixo da vontade do Senhor. Quantas vezes talvez você tenha mentido e ninguém nunca nem descobriu a sua mentira? E se precisasse, você dobraria a aposta, você triplicaria a aposta da mentira. Mas Deus não deixou. Quantas vezes você fez ou pensou em fazer algo para prejudicar alguém? Você sabe. Você sabe. Eu não sou profeta de revelamento. Profeta é aquele que revela a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui para que nós possamos ler. Então não estou fazendo nenhuma revelação aqui para você, além das escrituras. Mas você sabe. Eu sei dos maus que eu já planejei. Eu sei. Mas o Senhor nunca me deixou consumar. Nunca me deixou ir longe demais. Não é porque eu sou bom, mas é porque Ele é bom. Oséias capítulo 13, versículo 9, diz assim: tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim vem o teu socorro. Ou seja, você não é tão mal quanto você poderia ser. Não é porque você está fazendo constantes revisões nos seus pensamentos e você é alguém melhor do que outro. Mas é porque Deus não tem deixado você ir longe demais. O ponto 3 que nós podemos observar nesse texto é que Paulo está argumentando que trocaram a verdade pela mentira. E ele já disse isso anteriormente no texto de Romanos 1. O problema aqui, de novo, não é a ignorância intelectual. Então não é porque as pessoas não sabiam. Porque nós sabemos que o conhecimento de Deus é inerente a toda criatura. O conhecimento de Deus universal é inerente a toda criatura. Então Paulo está dizendo o seguinte: conheceram a Deus e mesmo assim escolheram não servir a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não significa então que de alguma forma as pessoas perderam a verdade, mas sim que elas trocaram mesmo. Porque no versículo anterior, no versículo 23, 22 e 21, Paulo está falando justamente sobre a idolatria. Trocaram o seu Deus por deuses de madeira, réplicas de répteis, aves e quadrúpedes. Agostinho diz o seguinte:
o coração humano é um ídolo em constante fabricação. Então nós entendemos que quando a verdade de Deus ela é trocada, não se perde apenas um conceito, nossa, como é bom ser cristão, mas perde-se o eixo de toda a realidade. Você então não consegue mais tomar decisões pautadas na bondade, porque você está somente pautado na sua própria verdade e nos seus próprios deuses, que são egoístas. E nós estávamos conversando ali atrás, um pouco antes de começar, a respeito do satanismo, por exemplo, que em sua maior parte não adoram Satã. Você sabe o que é o satanismo? O satanismo, em sua maior parte, eles adoram a si mesmos. É o eu acima de tudo. O meu bem-estar acima de tudo. Qual que é a diferença, meus irmãos, de quando nós entramos na igreja esperando receber uma bênção que não seja a verdade do Evangelho e o confronto da palavra de Deus? Qual que é a diferença quando nós olhamos os mais necessitados e pensamos, isso não é um problema meu? Qual que é a diferença se nós olhamos o político e então enxergamos a nossa vingança naquele político e voltamos desses políticos de direita e de esquerda? Aqui eu não estou defendendo nenhum tipo de partido político, nenhum tipo de espectro político. Eu não tenho compromisso com nenhum tipo de espectro político, com nenhuma ideologia, só com o Evangelho de Deus. Mas qual que é a diferença? Qual que é a nossa diferença para os satanistas? Se a gente quer que seja feita a nossa vontade, se a gente quer que seja feita a nossa vingança, se a gente quer que seja feita as nossas verdades sejam proclamadas, qual que é a diferença de você para alguém que frequenta a igreja do satanismo, ou o templo do satanismo? Não é bem uma igreja, né? Como eu já disse, quando nós perdemos e trocamos o lugar de Deus, essa mentira passa a organizar os nossos afetos, as nossas decisões e as nossas esperanças, porque estão pautadas somente na nossa vontade. E o ponto 4 que nós podemos enxergar nesse texto é que Paulo diz que eles serviram então, em lugar de Deus, a criatura. Paulo está aprofundando, dizendo que essa mentira, ela gera um culto errado. Então nós podemos estar na igreja e prestando culto a nós mesmos. Porque Paulo não está dizendo aqui apenas que eles trocaram, ou que eles creram na criatura, mas ele está dizendo que eles serviram a criatura. Vou repetir aqui o que eu falei na mensagem passada, em Atos capítulo 17. Vocês se lembram de Paulo subindo à Grécia, ao Olimpo, e lá ele vê todos aqueles altares tinham sacrifícios, e tinha inclusive um altar para um Deus desconhecido. Era esse o público de Paulo, extremamente idólatra, não diferente de nós aqui. Nós adoramos ao Deus da prosperidade, nós adoramos ao Deus da nossa verdade, nós adoramos ao Deus da nossa vingança, nós adoramos ao Deus das nossas mentiras. E Agostinho, de novo, diz o seguinte: viver justa e santamente é ordenar bem os seus amores, é entender profundamente o objeto das nossas afeições. João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Servir a criatura é amar corretamente as coisas erradas. É amar você mesmo ou o diabo. O quinto ponto. Paulo ele não encerra, e o que é interessante aqui, com outra denúncia. Porque o próximo versículo é extremamente... Os próximos versículos são extremamente polêmicos, né? De um tempo para cá. Mas Paulo não encerra
versículo 25, com outra denúncia. Ele encerra dizendo que Deus é bendito eternamente. Amém. Isso é doxologia, né? Isso é um atributo de Deus sendo escrito. Doxologia é, sabe, os hinos da harpa que contém a palavra de Deus, porque são quase paráfrase do texto bíblico. Isso é doxologia. Paulo encerra com uma doxologia. Mesmo ao falar de juízo, ele interrompe esse fluxo para afirmar quem Deus é, o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Lewis, em O Peso da Glória, diz que a glória de Deus é o peso da realidade. John Piper, um dos meus escritores preferidos, diz, escritores, pastores e pregadores também, um dos melhores do nosso tempo, Deus é mais glorificado em nós. Essa frase é muito conhecida. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A nossa restauração começa quando a glória de Deus retoma o seu lugar. Que nós não vivamos como aqueles que ainda esperam a vinda do terceiro templo, a vinda de uma glória futura, somente para a nossa vingança e para o nosso bem-estar. Mas que nós possamos nos lembrar, meus irmãos, que o templo não é mais físico. O templo é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Nós cantamos aqui, Ele é o único que é digno de tudo. Digno de tudo. E as conclusões que nós chegamos ao ler esse texto, a primeira é: o maior juízo que Deus pode exercer sobre um povo não é destruí-lo, mas é deixar seguir sem ele. O abandono divino é mais severo que a interpretação espetacular, porque entrega o homem ao seu próprio coração. O segundo ponto que nós observamos aqui é que a inquietação espiritual não é sinal de condenação, mas é evidência da graça. Então, se você vive a sua vida pensando se você está salvo ou não, refletindo como John Wesley refletia, eu já falei outras vezes aqui, mas se você ler o diário de John Wesley, você vai ficar meio... vai te dar um ataque cardíaco, assim, porque John Wesley, no momento ele está, meu Deus, conversei com tal pessoa e agora eu sei que eu sou salvo. Aí no outro momento ele está, xinguei o cara ali, acho que eu não sou mais salvo. Deus vai me matar. Isso não é sinal de que você não é salvo. Na verdade, isso é um sinal de que a graça de Deus está sobre você e de que você é um filho amado. Nós que somos pais, sabemos que os nossos filhos estão constantemente, até os 10 anos, assim, mais ou menos, tentando nos agradar, né? Inclusive, hoje de manhã, eu fui pegar o Joshua para se trocar no quarto. E aí aí eu falei assim, veste essa calça, né? Aí ele falou assim, ele estava com a coberta por cima dele, ele falou assim, acho que minha cama molhou do nada. Aí sua cama molhou, mano? Como assim? Como assim sua cama molhou do nada? Aí eu tirei a coberta, tá tudo mijado, né? Aí ele, não, é que eu esqueci que não podia mijar. Isso, obviamente que nós somos pecadores e as nossas vontades estão subjugadas ao pecado, mas isso é ele tentando me agradar, exercendo juízo sobre si mesmo, né?
E nós, como filhos amados de Deus, não devemos viver a nossa vida com uma forte sensação de dopamina, como se você fosse uma espécie de judeu moderno, que pode destruir todo mundo em seu próprio nome. Mas viver subjugado à vontade do Senhor é justamente, às vezes, questionar se Ele existe ou não. Às vezes questionar se você foi abandonado ou não. Às vezes questionar se você é salvo ou não. Mentiram pra gente, dizendo que isso era um sinal de apostasia. Sinal de apostasia é a certeza de que você está fazendo tudo certo. Isso é um sinal de apostasia. E o terceiro ponto que nós podemos observar aqui, concluir a respeito desse texto, é que a idolatria não é apenas adorar imagens, mas reorganizar a realidade sem referência ao Criador de todas as coisas. Sempre que a criatura está no centro, todo o amor se desordena, toda a verdade é desfigurada. E o ponto 4 que nós podemos concluir com essa mensagem é que o engano espiritual prospera onde a verdade não existe mais. Deus não cria a mentira no coração humano, Ele retira o freio. E o coração, o nosso coração, revela aquilo que já estava desejando há muito tempo. A quinta coisa que nós podemos concluir aqui é que a única resposta possível para Romanos 1 não é um ativismo, nem uma indignação moral, mas é somente o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. A nossa transformação começa quando nós entendemos que o nosso Criador é bendito sobre todos e sobre todas as coisas, para todos sempre. Amém. Eu estava me lembrando essa semana que houve um momento em que a mão poderosa do Senhor me refreou. E esse momento marcou a minha vida. Existe um Daniel antes desse episódio e um Daniel depois desse episódio. Eu só estou aqui por conta disso. Eu me lembro que eu estava vivendo um momento de muitos conflitos em casa, muitos conflitos. Saindo da adolescência ali, eu tinha, 19, 20, 21 anos, talvez. E eu lembro que na época minha mãe alugou um apartamento para eu me mudar, assim. E eu passei a viver sozinho. Não tinha nem televisão lá, nem Wi-Fi. E lá não tinha sinal, então meu celular não pegava lá. Então ficava só eu e os meus pensamentos, assim, durante alguma parte do dia. Eu não fiquei nem um mês lá, tá? Coitada da minha mãe, jogou o dinheiro dela fora. Foi mal mesmo. Mas eu me lembro que eu ficava sozinho com os meus pensamentos e eu estava vivendo em constante pecado. Pecado contra a minha família, desonrando o meu próprio corpo, desonrando as pessoas que estavam em minha volta. Testando todos os limites que eu podia naquela época. E eu me lembro de um dia estar dormindo tranquilamente. Meu sono é bem leve, né? Mas eu me lembro desse dia que eu estava dormindo de boa, tranquilo assim. Eu estava numa semana atordoada.
Eu tava dormindo tranquilo e de repente eu acordei assim, vi um clarão na janela. A janela era bem do lado esquerdo assim, do quarto. Eu falei, nossa, já amanheceu, né? Caramba, passou rápido. Nem senti. E aí eu tava olhando pra janela, quando eu olhei pra minha frente assim, tinha uma coisa que eu não sei explicar até hoje, o que era. Não sei explicar. O que eu posso te dizer é que foi extremamente real. Não tinha forma, não tinha rosto. Eu só sentia que estava me observando. Meu Deus, nesse momento eu lembrei de Castelo Forte é o nosso Deus, lembrei de Salmos, lembrei, meu Deus, saia em nome de Jesus. Fiquei atordoado. Eu me lembro que logo após essa experiência aí foi saindo aquela coisa assim pelo lado da porta. Aqui era a janela do quarto, aqui era a porta. Minha cama era de frente para a porta. E aí foi saindo da porta assim, e eu fui olhar a hora. Era 3 horas da manhã. Aquele clarão era inexplicável naquele quarto. Aquela foi a pior semana da minha vida. Mas ela poderia ter sido muito pior. Vocês vão saber mais quando sair o livro. Vou contar detalhe por detalhe. Ela poderia ter sido muito pior. Deus refreou a minha maldade. Deus não deixou com que eu fosse com a minha violência até as últimas consequências. Foi Deus. Eu não tinha controle algum sobre a minha vida e sobre os meus pensamentos naquele momento. Controle algum. Mas depois de algum tempo, depois de uns 2, 3 meses em que eu estava no campo missionário, eu liguei para minha mãe um dia chorando, que estava muito solitário lá no campo missionário, sem comida, sem café da manhã, minha mãe que me salvava muitas vezes. E eu lembro dela falar assim para mim, Deus te escolheu, Ele não deixou com que o pior acontecesse. Então fica aí, que aí é onde Deus quer que você esteja. Se não fosse Deus, a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Se não fosse o amor de Jesus para comigo, eu não estaria pregando aqui para vocês hoje. A Bíblia nos coloca em pé de igualdade com os piores assassinos da história. Nós somos tão maus quanto Hitler foi. Nós somos tão maus quanto um estuprador é. Eu e você. Mas Deus refreia as nossas atitudes em favor da sua misericórdia. É Ele, o segurador do firmamento. Se Deus é soberano, e nós sabemos que Ele é soberano, se Ele é Deus, é Ele quem tem controle do tempo, é Ele quem tem controle de todas as coisas. E eu queria fazer o mal para as pessoas, eu desejava o mal das pessoas. Não que eu não deseje ainda, obviamente eu ainda continuo pecador, até Cristo voltar, nós sermos regenerados nele de uma vez por todas. Mas você é tão mal quanto a pessoa com mais maldade que você conhece, ou que você já ouviu falar. Então, o meu apelo final é: primeiro, arrependam-se dos seus pecados. Hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você se arrepender da sua maldade, porque o que Romanos tem feito comigo é me moer de novo, me colocar no centro da vontade do Senhor de novo, reorganizar a minha alma, trucidar as minhas vontades e as minhas verdades estabelecidas. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. E o segundo apelo que eu tenho para fazer para você é: não caiam no engano de falsos profetas.
Não caiam no engano de falsos profetas. Se você não sai do culto animado em Cristo, mas sabendo que você é um pecador, que em você há sujeira, que só o sangue de Jesus pode limpar, então você está saindo do culto errado. Então provavelmente a palavra que você ouviu na internet ou em qualquer lugar não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos coloca no lugar de pecadores, filhos amados de Deus, sim, mas pecadores que necessitam da graça de Deus, não como uma comidinha, mas como o ar que você respira, como o único alimento palpável, o único alimento que pode te dar vida. E a partir da palavra de Deus, nós recebemos Cristo, que é Deus encarnado. Só através de Cristo nós recebemos salvação. Não há nenhum ritual que nós possamos fazer, não há nenhuma campanha que nós possamos cumprir. Nada paga o preço do nosso pecado, a não ser Cristo na cruz do Calvário. Um Deus que é santo, perfeito e amável, enviou seu Filho imaculado, sem pecado algum, refletindo o Antigo Testamento, em que era enviado um cordeirinho, um bode, sem nenhuma mácula, imaculado, para que o sacerdote sacrificasse. E ao entrar no lugar santo dos santos, o sacerdote, então, se ele saísse vivo, significava que Deus tinha aceitado o sacrifício. Igualmente Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, dizendo assim para toda a humanidade e todo o cosmos já existente, que Deus aceitou o sacrifício daquele que era sem mácula, e de uma vez por todas nós fomos aceitos por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não há outra verdade a ser pregada, não há outro evangelho a ser pregado, não há outra mensagem senão a mensagem da cruz. Não há outro amor senão o amor de Deus. Não há outra esperança a não ser a esperança de estarmos com Cristo na eternidade, nas mansões celestiais. Isso é o que deve nortear a nossa vida. Isso é o que deve nortear as nossas afeições, os nossos amores. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. É chegada a hora. Noiva do Senhor, noiva de Cristo, não se engane. Deus não tem compromisso com estádios lotados. Deus tem compromisso com a sua noiva. Deus não tem compromisso com nenhuma farra e festa que nós façamos. Deus tem compromisso com a sua noiva. Somente com a sua noiva. Eu espero que você não saia daqui apenas pensando: o pastor pregou bem hoje, ou pregou mal, ou demorou para colocar a câmera aqui. Mas que você saia daqui cheio do Espírito de Deus, cheio da verdade do Evangelho, cheio de graça e de verdade, assim como aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Porque a vida que agora vivemos é pela fé no Filho de Deus, aquele que está sentado à direita do Pai. Deus uno, trino, santo, tremendo e soberano. Perfeitamente Deus. Não há outro. Não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro. Não há outro igual ao nosso Senhor. Eu gostaria que você agora pudesse refletir. Refletir